Tá bom? Agora a Rafa, questão posso te mandar duas perguntinhas agora, antes de seguir? Uma é bem relacionado à aula. O Franco ele pede o seguinte: ele disse que tu frisou várias vezes ali sobre as citocinas inflamatórias oriundas da obesidade central. Se a pessoa não tem obesidade central, mas atende 3 dos 5 critérios, como exatamente ela se encaixa em síndrome metabólica se não tem tanta ocitocina inflamatória assim? Deixei para te responder essa. isso aqui, essa pergunta é interessante, porque é o seguinte, lembra que tudo se relaciona. Eu não preciso de ter obesidade para ter alteração nos outros fatores. A obesidade altera os outros fatores. A obesidade altera, lembra, pressão, altera a glicemia, altera perfil lipídico, mas a alteração no perfil lipídico também altera a pressão, também altera a glicemia, glicemia altera a pressão, altera perfil lipídico. Então, por mais que eu não tenha obesidade abdominal, se, por exemplo, a pessoa tem uma diabetes tipo 2 advinda de fatores genéticos, essa diabetes pode alterar a pressão, pode alterar o perfil lipídico. Então, ele não tem obesidade abdominal, mas tem alteração no perfil lipídico, na glicemia e na pressão. Então, pode acontecer isso. Uma diabetes, por exemplo, alterou o perfil lipídico e a pressão. Assim como, por exemplo, uma dislipidemia, que é a alteração do perfil lipídico, alterou a glicemia e a pressão, mesmo não tendo obesidade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem síndrome metabólica e que não tem obesidade. Dificilmente. O que mais vai se encontrar em pessoas com síndrome metabólica é um dos fatores a obesidade. Então, é comum daqueles 3 fatores a obesidade, mas pode sim chegar a encontrar pessoas que não têm obesidade abdominal, mas têm síndrome metabólica, tá bom? Mas é mais comum identificar a síndrome metabólica sendo um dos fatores a obesidade abdominal, tá bom? Eu já peguei para paciente com alterações genéticas. Tipo, o cara tinha hipercolesterolemia familiar, Isso, hipertrigliceridemia familiar, aí, tipo, o cara se encaixava, né? perfeito. Mas é bem raro mesmo. Sim, E a não é outra mais pergunta, comum. ela não tem tanto a ver, eu não sei se tu vai querer responder, se tu vai falar disso depois. Eu até respondi, mas a aluna queria o teu parecer, porque ela ouviu na faculdade muito diferente. Um emagrecimento mais rápido, em função de uma maior lipólise. Ela queria saber se isso não é prejudicial à saúde, em função de ter mais lipídios circulantes. Eu até expliquei, como o emagrecimento é rápido, essa gordura é usada como fonte de energia, por isso que está emagrecendo. E é muito diferente a gordura liberada, ligada ali à albumina, do que LDL, VLDL e IDL circulante. Mas ela queria a tua opinião. O que eu vejo é o seguinte, o emagrecimento mais rápido, dependendo do nível que a pessoa está, né? Se ela está, sei lá, ela tem 140 quilos. É até interessante que eu consiga inicialmente emagrecimento rápido, porque traz para ela, inclusive, motivação. Dela poder falar, porra, vou continuar, tá valendo a pena eu abrir mão um pouquinho do que eu fazia. Então, esse é um aspecto importante. E, inclusive, tem estudos mostrando que a aderência ocorre a partir dessas 8, 10, 12 primeiras semanas, o quanto que teve de impacto. A aderência é maior se eu conseguir emagrecê-la inicialmente mais rápido. Só que é claro que essa magnitude vai acontecer em quem tem muito peso inicialmente. Dificilmente uma pessoa está com, sei lá, 90 quilos, agora depois das 2 semanas está com 70 quilos. Não vai conseguir isso. Não vai conseguir isso. Então, não há problema eu ter em uma pessoa que tem obesidade, grau 2, grau 3, eu ter um emagrecimento inicial mais rápido. É até esperado, porque ela comia muito mal. E agora você, só de ajustar, tô pondo aqui loucura. Eu tinha um paciente que ele comia sem brincadeira. Assim, quando ele me contou, eu perguntei tipo, 3 vezes se era isso mesmo. Ele comia 5 pães de manhã. Gente, assim, é até um desafio, né? 5 pães de manhã. Eu falei, mas é mini filãozinho? Não, filão. Então, assim, 5 pães. Cara, inicialmente, o que você vai fazer? Come 3, pelo menos agora. Só de inicialmente isso aqui já vai ter impacto já. Porque também você vai falar assim, coma nenhum. Peraí, de 5 para nenhum? De 5 para nenhum? Inclusive eu preciso analisar, porque nele
nela, pode ter aumento da fome devido a alterações que nós vamos ver. Então, só de fazer essa redução aqui, já pode ter impacto. Ou, sei lá, o almoço, como é que era? Era essa quantidade. Tá bom, continue comendo o que você come aqui, ainda nesse primeiro momento, mas agora isso aqui. Tudo é estratégia. Eu não estou falando que você vai manter a mesma coisa que está aqui, mas pode até ser que você fale assim, pô, eu vou diminuir essa besteira inicialmente para você poder agora ter a capacidade de, daqui 3 semanas, fazer aquilo que efetivamente eu estou pedindo. Tudo é como se fosse quase um desmame dessa anormalidade alimentar que você está. Tudo é estratégia. Para essa pessoa precisaria ser dessa maneira, mas para outra não. Para outra eu consigo alterar já o que vai ser feito em cada refeição. Mas, indo na pergunta lá, eu consigo ter, e é até interessante, depender do quadro da obesidade, grau 2, grau 3, obesidade mórbida, então isso é importante. Agora, voltando à questão, eu ter mais lipólise não significa que eu vou ter mais oxidação. A metabolização de gorduras, que é o termo formal, já que o informal é queima de gorduras, é dependente da lipólise e da oxidação. É a quebra e depois o uso dessa gordura. Eu posso ter muita quebra, mas não ter muito uso. E isso acontece em grande medida quem? Em pessoas com obesidade. Por que eu estou tendo muita lipólise? Até de um nível que não é legal. Porque nessa pessoa eu tenho resistência à insulina. Então, vou ser mais claro. Em quem tem mais lipólise aumentada em repouso? Em pessoas com obesidade. Aí você poderia pensar, isso não é bom? Não, porque se eu tivesse a oxidação, aí seria bom. Mas eu não tenho essa oxidação na magnitude que eu estou tendo de lipólise. Mas por que está tendo muita lipólise de maneira anormal? Porque eu estou tendo resistência à insulina. E daí, a insulina não está conseguindo inibir, no sentido de controlar a lipólise. Eu tenho mecanismos para ter a lipólise, e eu tenho que ter mecanismos que diminuem a lipólise. O equilíbrio disso, quem está fazendo é a insulina. Só que essa pessoa tem resistência à insulina. Então, a insulina não está fazendo isso. Então, eu perco esse controle da insulina. Então, eu estou tendo muita lipólise. Show! Opa! Metabolização é quebrar e usar. Mas o que acontece é que a oxidação em pessoas com obesidade está reduzida. Por quê? Porque eu tenho, inclusive, redução da atividade de enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora genética que nós vamos discutir aqui. Por exemplo, eu tenho redução da atividade da enzima citrato sintase, que é a primeira enzima que atua no ciclo de Krebs. Eu também tenho redução da atividade da enzima isocitrato desidrogenase, que é a terceira enzima do ciclo de Krebs. Então a questão é, não adianta eu ter muita lipólise se eu não estou tendo muita oxidação. Sabe o que acontece? Muita lipólise é quebra de gordura. Essa gordura que não está sendo oxidada fica vagando ali no sangue, levando ao aumento de ácido graxo, de gordura no sangue. E essa gordura no sangue pode ser, inclusive, identificada no exame de triglicerídeo plasmático elevado. E essa gordura não fica só no sangue, ela também vai para tecidos como o próprio músculo, levando a mais resistência à insulina. Indo para o fígado, levando, por exemplo, agora lá no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Danos, fígado gorduroso, risco aumentado de doença cardiovascular. Então a lipólise anormalmente aumentada não é bom. E quando que vai ser anormalmente aumentada? Quando eu tenho resistência à insulina. Ou quando eu faço uso de alguma substância que atua no sistema nervoso central, aumentando a lipólise. Só que eu não necessariamente vou ter também oxidação em grande medida, já que eu estou tendo mais lipólise. Então, o emagrecimento inicial não é problema ser magnitude elevada e vai ser principalmente, e tem que ser, principalmente em pessoas com obesidade em maiores níveis, mas, respondendo também, ter mais lipólise não é sinônimo de maior oxidação. Pode ser, inclusive, sinônimo de doença. Eu posso estar tendo mais lipólise porque eu tenho uma doença, ou um problema metabólico que é a resistência à insulina. Tranquilo? Perfeito.
Show de bola. E daí, só para que reforçaram aqui, esse quadro que tu comentou agora, né, da lipólise não ser oxidada, a gente vê muito de fato na obesidade quando não está havendo emagrecimento, né? O cara é Sim, obeso, tem sim. resistência à insulina, o que é diferente de uma lipólise oriunda de um cara que está perdendo 10, 15 quilos e liberando ácido graxo para oxidar, que de fato vai Sim. acontecer. Perfeito, perfeito. Se eu não estou emagrecendo é porque eu não estou oxidando na magnitude que eu precisaria. Sim. Não tô, Exatamente. Acho que não era tô... isso, prof. Eles pedem aqui sobre marca de bioimpedância. Não sei se tu quer indicar alguma. Tem bastante Ah, gente cara, pedindo. hoje é a mais, vamos dizer assim, custo-benefício acessível para quem, né? Que é o Embore, né? Então, assim, que não é barata, né? Ó, o custo-benefício aqui para quem? Para quem, né? Custo-benefício para quem? Então depende. Mas seria hoje a mais conhecida seria o Embore mesmo, né? O ruim é que todo mundo que você vai atender espera que você dê a folhinha daí embora. Cara, daí você não dá, é uma frustração na pessoa. Aí você faz tudo isso daqui, você não entrega a folhinha do embora. Aí ela fala. É péssimo, sério, o mercado tá assim. Ele está falando assim que quem faz bioimpedância, a pessoa às vezes está esperando já a florinha do embora e às vezes não vem a florinha do embora, vem outra, fica frustrada, né? A pessoa. Aí é a conversa que nós vamos ter, né? Para poder, caso você não tenha um embora, para poder mostrar que não seria nada. Explica tudo aqui na forma, mas não tem o embora. Então agora vamos lá. Vamos agora então entender a questão da obesidade. Questão não, então inicial. A pergunta inicial é a seguinte: por que meu aluno, meu paciente está engordando? Primeira pergunta. Aí pode vir a análise. Porque ele come muito e gasta pouco. Sim, tem esse aspecto, mas não tem só esse aspecto. Então tem essa questão. Mas a pergunta é, peraí, por que essa pessoa está tendo aumento da gordura corporal? Ela tinha o tecido adiposo assim, agora ela tem tecido adiposo assim. O que está acontecendo com ela? Por que ela está engordando? Sim, ela come mais do que gasta, mas não é só isso. Não é só esse aspecto. Tem o aspecto do quê? Do que ela consegue também de metabolizar. Então, para você poder ser mais claro, vou explicar para vocês assim, ó, dessa maneira assim. Ó. Então, olha só, vem comigo aqui nessa abordagem aqui. Esse aqui é o seu paciente. Esse aqui é o seu paciente. O seu paciente, gente, seu aluno paciente, por ter poucas repercussões fisiológicas, para manter essas repercussões, ele ou ela precisa de pouca energia para manter essas repercussões. A energia é o ATP. O que é o ATP? Adenosina trifosfato, moeda energética. Para que eu tenho que produzir ATP? ATP é importante para tudo. É a moeda. O coração bate se tem ATP. O músculo se contrai se tem ATP. Pensamento ocorre se tem ATP. Síntese de glicogênio acontece se tem ATP. Síntese de proteína se tem ATP. Síntese de hormônios se tem ATP. Para tudo preciso de ter ATP. Como é que eu vou obter ATP? Metabolizando carboidratos e gorduras, proteínas em menor quantidade. Então, eu metabolizo carboidratos e gorduras para quê? Para formar o ATP. Essa é a intenção. Então, por que em grande medida nós temos que nos alimentar? Para fornecer carboidratos e gorduras, a fim do organismo metabolizar, queimar, para formar ATP. ATP para quê? Para manter o funcionamento do organismo. Só que seu aluno, seu paciente, tem poucas repercussões fisiológicas. Logo, com pouco ATP, já mantém essas repercussões. Significa o quê? Que como precisa de pouco ATP, pouca metabolização de carboidratos e gorduras vai acontecer. Se seu aluno come mais, se seu aluno paciente come mais, então está ingerindo mais carboidrato e gordura. Esse carboidrato e gordura vai chegar aqui e não vai ser metabolizado. Por quê? Porque eu já tenho ATP suficiente para manter o organismo do meu aluno, que é pouco. O que acontece? Desvio para síntese de gorduras. Síntese e armazenamento de gorduras. Tanto carboidrato como gordura, formar gordura.
Rafael, então carboidrato forma gordura? Sim. A resposta se chama lipogênese de novo. Lipogênese de novo, processo de formação lá no fígado de gorduras a partir de carboidratos. Então, esse é o problema de comer mais. A questão é, se seu aluno está comendo mais e não precisa de mais ATPs, isso sim está sendo desviado. Mas não é só essa questão de comer mais. A questão é o seguinte, é porque ele tem poucas repercussões. Porque se ele tivesse mais repercussões fisiológicas, para manter mais repercussões, ele precisa de mais ATPs. Ele precisa de mais ATPs. Significa o quê? Que como ele precisa de ter mais ATPs, mais metabolização de carboidratos e gorduras vai acontecer. Então o organismo, gente, ele não queima gorduras ou carboidratos pensando em emagrecer. Ele está pouco se ferrando para isso. Ele só quer formar ATP. E quando que ele vai formar ATP? Quando ele precisar manter o funcionamento do organismo. Como o seu aluno, paciente, tem poucas repercussões, com pouco ATP ele mantém. Qual é o problema? Quando se fala em dieta, apenas se controla o quê? O que está ingerindo, e não isso aqui, que é o fator preponderante. Exemplo, posso dar uma analogia, é um carro. Se seu aluno é um carro econômico, Fiat Uno, com pouco combustível, ele anda muito. O carro Fiat Uno, com 1 litro de combustível, ele anda, sei lá, 18 quilômetros. Logo, se você der mais combustível para ele, ele vai falar assim, não preciso de mais combustível não. Armazena isso. Se você quiser me dar mais combustível, faça eu usar mais esse combustível aqui. Faça eu virar uma Ferrari. A Ferrari, com o mesmo 1 litro de combustível, não anda 18 quilômetros, anda apenas 6. Para andar a mesma distância que andou o Fiat Uno, a Ferrari vai gastar 3 vezes mais combustível. Por quê? Porque ela é potente. O que significa? Que se seu aluno paciente for potente, ele precisará de mais ATPs. Então, mais metabolização de carboidratos e gorduras. Por que em grande medida, já te dou a palavra, por que em grande medida a dieta não tem repercussão de ter agora o efetivo emagrecimento? Porque apenas se faz o quê? Já que você é um Fiat Uno, sempre dê pouco combustível. O problema é esse. Sempre dê pouco combustível. Continue sendo um Fiat Uno, mas dê pouco combustível. Qual é o problema? O problema é que essa pessoa tem a sexta, o sábado, que ela quer fazer questão de sair com um amigo, com a namorada, com o marido, com a esposa. Aí vem mais combustível. O que ele faz? Não interessa que foi uma noite, foi um dia. Ele vai fazer o quê? Ele armazena. Você deu mais combustível. Aí a possibilidade de ter aderência à dieta é baixa. Por quê? Porque quase que vai ter que ser retirado isso. Por quê? Porque ela é um Fiat Uno. Só tem uma possibilidade de você fazer com que ela, inclusive, coma mais. Porque a Ferrari precisa de mais combustível. A Ferrari precisa de mais combustível porque ela usa mais. Se você colocar a Ferrari, de verdade, carro Ferrari e a Fiat Uno na mesma velocidade, ou seja, em repouso, sei lá, 60 por hora, a mesma velocidade a Ferrari estará gastando mais combustível, porque ela é potente. A questão, então, é o seguinte, você tem que fazer o seu paciente, aluno, virar uma Ferrari, porque se ele continuar sendo um Fiat Uno, dá para você emagrecer só com a dieta no começo, fazendo então só dieta, só? Dá. Dê apenas sempre pouco combustível. Qual o problema? A manutenção desse emagrecimento. Agora, se você fizer então essa pessoa ser uma Ferrari, você inclusive pode dar para ela mais combustível, porque ela vai precisar para manter esse funcionamento. Então, por que a pessoa está engordando? Ela está engordando porque come mais? Sim, mas é porque ela não metaboliza carboidrato e gordura mais, já que ela é um carro econômico Fiat Uno. Seu aluno, para poder ter o efetivo emagrecimento, você não pode só olhar o que está comendo, mas sim olhar se você está fazendo ele ou ela virar uma Ferrari. E como que você faz ele ou ela virar uma Ferrari? Com as repercussões que a dieta e o exercício faz. Mas aí não é só olhar déficit calórico, por isso que a porra do déficit calórico, eu me irrito demais isso aí. Quando você fala que só basta analisar déficit calórico, você está me dizendo, vou apenas controlar. Já que é um Fiat Uno, eu controlo o quanto que eu vou dar de alimento. Já que precisa de pouco ATP,
eu vou dar pouco alimento, logo não tem por que armazenar. Só que você esquece que você fazendo isso, para sempre, todos os dias do mês, você vai ter que fazer essa pessoa ter pouco combustível. Por quê? Porque não adianta na segunda, sexta, terça, e agora ela deu mais combustível no sábado, no domingo. Se você deu mais combustível, o Fiat Uno falou, eu não preciso de mais combustível, eu vou armazenar. Esse é o problema. Então a questão é, você vai controlar o nível de ingestão? Sim, até porque, mesmo que você dê para a Ferrari muito mais combustível, vai acontecer a mesma coisa. Então aqui você vai controlar? Sim, mas você também vai pensar como que você vai estruturar a dieta e o exercício para fazer as repercussões a fim de que seu aluno seja uma Ferrari. Essa é a questão. Não, minha pergunta era sobre isso, como, né, fazer esse aluno ser Isso. Ferrari. Então é mais como o exercício físico. E a alimentação, porque não é só o exercício físico que promove repercussões fundamentais. Nós vamos entender quais são essas repercussões. Porque essa questão, quais são essas repercussões que eu tenho que fazer para o meu aluno ser uma Ferrari? Porque a Ferrari é tudo diferente, motor diferente, roda diferente, tudo diferente. Então, o que é no organismo essas repercussões que faz com que meu aluno agora precise de mais ATP para manter essas repercussões? Nós vamos entender isso aí. Nós vamos ver isso aí. Então, qual é o motivo que seu aluno paciente está engordando? Sim, tem um aspecto de como ele se alimenta? Sim, mas tem agora a capacidade dele orgânica, do organismo, então, de metabolizar esse carboidrato e gordura. Apenas para poder finalizar essa ideia aqui, não se esqueça, você nunca vai metabolizar gorduras pensando em emagrecer. O seu organismo, na verdade, nem quer isso, porque gordura é a principal substância energética que fornece ATP por longo período de tempo. Então, para ele quanto menos eu usar gordura, melhor. Quanto menos eu usar, melhor. Porque gordura está ligada ao quê? A proteção no sentido de você poder ter energia caso você não tenha alimento. Nossos primórdios lá, você não tinha alimento como a gente tem agora a possibilidade de ter. Então o organismo dá preferência para você poder manter isso aqui. Então quando que ele vai utilizar? Quando ele vê que precisa formar ATP. E quando que eu vou ter que formar ATP? Quando eu preciso manter a função do organismo. Se meu aluno é Fiat Uno, é um carro econômico, ele tem poucas repercussões. Pouco ATP, pouca necessidade de metabolização de carboidratos e gorduras. Já se meu aluno, meu paciente é uma Ferrari, para manter essas repercussões eu preciso de mais ATPs. E mais ATPs, eu só vou produzir mais ATPs se eu metabolizar mais carboidratos e mais gorduras. Então a questão é, nós vamos entender depois quais são essas repercussões. Mas antes, eu quero discutir com vocês, porque para eu poder promover essas repercussões, eu também preciso dar conta das alterações que esse desvio acontece. Até porque nós estamos pegando um aluno que ele está com isso aqui. Então ele está com aumento de gordura corporal, seja com sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, não importa. Então ele está assim. Se ele está chegando para a gente com sobrepeso ou obesidade, ele já está com alterações fisiológicas. E eu preciso entender essas alterações, porque a compreensão dessas alterações eu consigo reajustar isso e, inclusive, criar essas repercussões. Então, esse passo de entender aqui é depois a gente entender as alterações que eu estou tendo nesse meu aluno com sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. Beleza? Beleza? Dúvidas em casa? Dúvidas aqui? Se não temos dúvidas, então agora vamos entender esse processo de desvio aqui e o impacto que acontece quando eu tenho mais dessas gorduras corporais, essa gordura no tecido adiposo. Então, beleza. Então vamos entender agora essa consideração. Então está aqui o seu aluno. Antes de mais nada, é preciso entender que uma pessoa que é eutrófica, ou seja, que tem o peso adequado, o tecido adiposo dessa pessoa, ele tem uma característica, que é ter um grau de hipertrofia das células adiposas. Esse aqui é o tecido adiposo de uma pessoa eutrófica. O tecido adiposo de uma pessoa eutrófica, então, tem um grau de hipertrofia das células adiposas. Ali, inclusive, gente, é tão importante o tecido adiposo que ali passa vasos sanguíneos. Aqui passa vasos sanguíneos. Por que passa vasos sanguíneos aqui? Porque tem que chegar oxigênio. O tecido adiposo é um tecido altamente ativo. Não é um simples depósito de gordura.
Eu aprendi como tecido adiposo é assim, depósito de gordura. Não é isso. É um tecido altamente ativo. Inclusive, ali tem células imunológicas, que são os macrófagos M2. Então, o tecido adiposo, uma pessoa eutrófica que tem um peso normal, ele tem uma característica, que é ter um grau de hipertrofia das células adiposas, que é ter vasos sanguíneos sem ter nenhuma compressão, ou seja, permite a chegada de oxigênio, tem células imunológicas ali, tem citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, adiponectina, leptina, que faz a sua função normal, depois nós vamos entender. Tem interleucina 10, tem interleucina 1RA. Então tem uma característica, que é um ambiente limpinho. Contudo, quando o seu aluno paciente começa a comer mais, mas também não tem aquelas repercussões que permitem metabolizar mais carboidrato e gordura, o que começa a acontecer? Aquele desvio. Aquele desvio é armazenamento da gordura. O que começa a acontecer? Hipertrofia das células adiposas. Esse aluno agora começa a ter hipertrofia das células adiposas. Por quê? Porque eu estou acumulando gordura aqui. Porque eu não estou metabolizando. Então eu estou tendo aquele desvio. O desvio é começar a acumular gorduras no tecido adiposo. Então aí ela vai passar a ter o quê? O sobrepeso e aí chegando na obesidade. Então agora atenção, porque nós vamos entender agora a fisiopatologia da obesidade. O porquê que a obesidade é uma doença. Por que a obesidade é uma doença? Porque acontece o seguinte, são diversos fatores, claro, mas um dos aspectos preponderantes é que quando eu tenho essa hipertrofia das células adiposas, Rafael, por que mesmo que eu estou tendo hipertrofia, esse aumento para caber gordura? Que está sendo desviada, já que não está sendo oxidada. Tá bom? Eu começo a ter hipertrofia, só que você não pode esquecer que no tecido adiposo passa vasos sanguíneos. Como eu tenho hipertrofia da célula adiposa, elas começam a comprimir os vasos sanguíneos que passam aqui. Essa célula adiposa hipertrofiou. Essa aqui também hipertrofiou. Começam a comprimir os vasos sanguíneos que estão aqui. Isso leva ao quê? A menos chegada de oxigênio. Menos oxigênio para o tecido que é altamente ativo, começa a levar ao quê? A uma hipóxia. O que é a hipóxia? Menos chegada de oxigênio para o tecido. Se esse tecido continuar recebendo menos oxigênio, vai culminar com uma necrose. O que é necrose? Morte tecidual não programada. O que significa isso? A célula adiposa morre. Morreu todo o tecido adiposo? Não, morreu essa célula adiposa aqui. Só que isso tem consequência. Quando essa célula adiposa morre, ela libera citocinas inflamatórias, como por exemplo, TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, libera interleucina 1-beta, libera resistina. E isso gera uma série de alterações fisiológicas. Então, você, de novo, tá aqui o vaso sanguíneo. Como está tendo o acúmulo, porque está tendo aquele desvio, não está necessitando de metabolizar carboidratos e gorduras, isso é desviado para formar gordura. Onde eu armazeno? No tecido adiposo, lá nas células adiposas. Elas começam a hipertrofiar. Na hipertrofia delas, começa a comprimir os vasos sanguíneos que passam por ali, levando a menos chegada de oxigênio para o tecido, que tem que chegar porque é altamente ativo. Levando a menos oxigênio, ocorre a hipóxia, que é menos chegada de oxigênio, que vai levar à necrose, morte tecidual não programada. Isso libera citocinas inflamatórias que geram uma série de desajustes.
Só que tem uma coisa, não pode ficar essa célula danificada aqui, porque ela pode comprimir células que ainda estão funcionando. Então o que acontece é que quando essa célula morre, precisa informar as células imunológicas para poder vir fazer a limpeza. Quem são as células imunológicas que estão no sangue que fazem a limpeza? São os monócitos. São os monócitos. Os monócitos estão no sangue, só que eles não ficam indo de tecido em tecido perguntando, aqui está tudo normal, aqui está tudo normal, aqui está tudo normal. São os tecidos que informam para eles se tem alguma coisa de anormalidade ou não. Como que o tecido informa? O tecido danificado libera para o sangue uma proteína que se chama MCP1, é uma sigla em inglês que significa proteína quimioatraente de monócito. Olha o nome, proteína quimioatraente de monócito. O que ela faz? Ela informa para o monócito onde que é o local da lesão. Essa proteína saiu daqui. O monócito sabe, então, que o problema é aqui. O que ele faz? Diapedese, que é a saída do sangue e ida para a circulação. E agora, saída do sangue e ida para o tecido. E agora esse monócito sofre um processo de diferenciação e ele vira macrófago. Só que agora do tipo M1. No tecido adiposo, uma pessoa eutrófica, eu tenho macrófagos, são células imunológicas, mas do tipo M2. Agora eu vou ter aumento de macrófagos do tipo M1. Ele vai fazer o quê? A fagocitose, limpeza, mas faz o que também? Aumento da liberação de citocinas inflamatórias. Então eu vou ter mais ainda citocinas inflamatórias. E em grande medida, a obesidade é uma doença porque tem citocinas inflamatórias. Não é só por causa disso. Mas, em grande medida, esse é um dos fatores porque a obesidade é doença. Porque essas citocinas inflamatórias vai gerar uma série de desajustes que vai modificar todas as funções no organismo. Como, por exemplo, função no controle do apetite. Como, por exemplo, função muscular. Eu vou ter menos oxidação, menos atividade enzimática. Então, a gente precisa entender essas alterações. Mas a fisiopatologia é isso aqui. Começou a comer mais e não está metabolizando, porque é um Fiat Uno, tem aquele desvio. Forma gordura aqui. Armazena, no adipócito, essa gordura, na forma de triglicerídeo. Começa a hipertrofiar, comprimir o vaso sanguíneo, menos oxigênio chegando, leva à morte tecidual não programada. O tecido adiposo, ao morrer, já libera, os adipócitos ao morrer, já libera citocinas inflamatórias. Agora, eu preciso que células imunológicas saem do sangue e vão para o tecido para poder fazer a limpeza. Quem que informa é o próprio tecido danificado que libera proteína quimioatraente de monócito, que informa os monócitos para sair do sangue e ir até o tecido. Essa saída do sangue e até o tecido se chama o quê? Diapedese, saída do sangue e até o tecido. Sofre diferenciação e leva aumento de macrófagos, mas agora do tipo M1, que é inflamatório, ou seja, que libera ainda mais citocinas inflamatórias, que vai fazer uma série de desajustes. Rafael, se eu fizer algumas intervenções para poder diminuir as células adiposas, dá resultado? Por exemplo, o que poderia ser feito, Rafael? Por exemplo, a lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? É a remoção mecânica das células adiposas. Só que atenção, imagina que está sendo tirado daquela região, sei lá, ela veio ao mundo naquela região, ela veio ao mundo com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células adiposas. A lipoaspiração tira de maneira mecânica aquelas células adiposas ali. O que acontece? Agora ela não tem mais 10. Agora ela tem, 5. Ela tem agora 5. O organismo entende isso como uma ameaça. Por quê? Porque é como se ele olhasse e falasse assim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente veio ao mundo com 10 células adiposas nessa região. Agora a gente tem 5? Opa, será que é um risco para a vida? Será que é um risco para a gente perder agora gordura a fim de não manter a vida? Não podemos correr esse risco. Sabe o que o organismo faz?
hiperplasia. O que significa isso? Aumento de células adiposas. Seja naquele local ou em outro local. Ele fala assim, eu perdi aqui 5, não entendi por quê, vou aumentar então agora, ao invés de ter mais 5, de pôr mais 5, vou pôr agora 6, 7, seja aqui ou até em outro local. O que significa agora que agora essa pessoa vai ter mais células adiposas do que teria antes. Quer dizer que ela vai reengordar? Não necessariamente, mas ela tendo mais células adiposas, tem mais local que consegue armazenar. Significa o quê? Se ela não cuidar mais ainda da alimentação, um reganho se torna mais fácil. Isso não tem como evitar? Não tem como evitar. Chama-se processo de hiperplasia paradoxal. Ou seja, você tira as células adiposas e agora estaria tranquilo. Mas pensando na compensação, o organismo sempre pensa, isso aqui é uma ameaça. Por quê? Por quê? Porque não foi ele que fez isso. Sabe onde acontece isso também? Onde acontece isso também? No quê? Criolipólise. A criolipólise é o quê? Congelamento de células adiposas pelo frio, pelo procedimento ali, né? Congela, leva à morte tecidual. Vem macrófagos aqui e leva agora à destruição dessas células que estão mortas. Eu tinha 10 e agora eu fiquei com 5 ali. O organismo entende isso como uma ameaça. E ele fala assim, por que aconteceu isso? Isso tem estudos mostrando que também a criolipólise pode levar a essa hiperplasia. Qual é o problema? Os estudos mostram que quando isso acontece é depois de 1 a 2 anos. Por quê? Porque é a necessidade do organismo perceber, é como se fosse assim, as células adiposas, ela fala assim, gente, o que aconteceu aqui? Cadê aquelas células que a gente estava aqui? Sumiram? Como assim sumiu? Vamos ver se elas não vão voltar. Porque a pergunta era, por que demora? Assim, por que demora? Tem estudo mostrando 2 anos que aconteceu isso. Por quê? Porque é como se elas estivessem esperando que elas pudessem voltar para alguma coisa. Quando elas percebem, aí é fator individual, que não vai voltar, elas falam assim, gente, então é perigo para nós mesmos. Nós vamos nos perder. Não queremos isso. Nós somos a manutenção da vida. É a possibilidade de ter ATP. Nós somos a principal forma, olha a gordura falando, nós somos a principal forma de obter ATP por longo período de tempo. Não podemos ser destruídos. O que acontece? Uma hiperplasia paradoxal também. É isso que acontece. Rafael, então isso significa que a pessoa não deve fazer lipoaspiração ou criolipólise? Não é a minha análise essa. A minha análise é considerar repercussões que podem acontecer. Porque vai acontecer com todo mundo? Não necessariamente. Ciência, 2 mais 2 podem ser 20. Mas se a pessoa Então, levar um estilo de vida, mudar todo estilo ela consegue mesmo tendo, porque vamos supor que ela tem uma hiperplasia. Sim, mas se ela agora virou uma Ferrari e agora controla a alimentação, eu não vou pôr mais gordura aqui. Eu tenho mais células adiposas, mas não necessariamente eu vou ter hipertrofia delas. A hipertrofia só vai acontecer se eu tiver aquele desvio. Ou seja, se eu não estiver metabolizando a gordura. O que acontece é o seguinte, eu tendo mais, vamos dizer, células famintas ali, facilita. Então eu vou ter que ter um cuidado para sempre, não que outra pessoa não teria. Mas eu vou ter que ter um cuidado mais apurado. Porque com mais gente aqui, é mais fácil esse desvio alimentar mais gente. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, entendeu? Eu tenho mais gente aqui preparadinho para poder hipertrofiar do que tinha antes. Mas não necessariamente... uma célula morta. Vou lá mas não necessariamente que eu vou ter a hipertrofia dela. A pessoa não, mudou estilo de vida, se alimenta agora corretamente, segue certinho a prescrição nutricional, faz exercício físico, virou agora uma Ferrari, agora metaboliza mais gordura. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Hein, Rafa? Opa! Eu vou colocar no portal depois pro pessoal. Saiu um estudo agora, metade de 2025, acho que foi do Lancet, que comparou pessoas que não fizeram mudança de estilo de vida, 2 grupos. Um que fez lipoaspiração e outro que não fez. O que fez teve piores desfechos cardiometabólicos, porque a gordura não tinha mais subcutânea para ir, começou a ir mais para o visceral. Olha aí, justamente porque essas células aumentaram no visceral, porque já que tu retirou do subcutâneo, ela vai para algum lugar, foi para o visceral. Olha que interessante, não conhecia não, põe esse estudo aí, depois você puder me mandar também, esse é de 2025, não conhecia não. Legal.
Bacana, bacana. Quer perguntar? Eu ia te perguntar ali algumas vezes, né, faz um tempo, que até uma certa idade, no emagrecimento, essas células você perde e a partir dos 18 e tal, elas diminuem. É isso? Não. A gente só tem uma resposta. O que é o emagrecimento? É eu metabolizar, então a gordura está aqui. Então é eu ter de uma hipertrofia da célula adiposa, é eu ter uma hipotrofia. Você não perde ela. Não perde ela. Diminui, como se fosse uma bexiga. Se você tem 2 ou 3, continua para sempre. Sabe o que acontece? Essa pergunta me trouxe a memória de lembrar de falar isso aqui. Estou acumulando gordura. Chega um limite de hipertrofia da célula adiposa, que se ela armazenar mais triglicerídeo, gente, qual é a forma que a gordura está sendo armazenada aqui? Triglicerídeo. O que é triglicerídeo? Forma em que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Nada mais é do que 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Quando essa célula adiposa chega no limite, fechou? Gente, do YouTube, obrigado. Espero que tenham gostado da aula aí, tá bom? Um grande abraço. Quando a célula adiposa chega num limite, e para nós também é do meio-dia, né? Então esse sinal é meio-dia, é isso? Então, aqui, quando ela atinge um limite, o que acontece? Ela fala assim, não tem mais para onde ir. Se eu armazenar mais, eu vou me arrebentar. O organismo fala, mas a gente precisa dar conta desse desvio. Sabe o que ele faz? Hiperplasia. Hiperplasia. Eu tenho aumento de células adiposas no processo fisiológico normal. Sabe o que acontece agora? Agora, ao invés dela ter 3 células adiposas, agora ela vai ter 5. Ela consegue emagrecer? Sim, mas ela no final continuará com 5 células adiposas agora. E quando facilita... Exatamente. Por eu ter mais células adiposas, um reganho é mais facilitado. O que significa que uma vez a pessoa com obesidade, jamais ela pode parar com você da nutrição ou da educação física. Por quê? Até os 18 você chegar magro, Não. assim, para não ter tanto. Você pode ter. Por quê? Porque é a forma de você armazenar. Imagina você, o seu aluno, o seu paciente, continua comendo e não tem necessidade de metabolizar. O organismo tem que dar conta disso aqui. Ele não põe para fora. Ele armazena nele. Como? No tecido adiposo. A célula adiposa tem um limite que ela consegue atingir. Como que eu vou conseguir armazenar mais? Nessa aqui não dá. O organismo fala assim, eu preciso armazenar. Cria-se nova célula adiposa. Isso é hiperplasia. O problema é que eu não perco. Exercício ou dieta não remove. Não, exatamente. Uma vez com mais células adiposas, para sempre eu continuarei. Logo, um reganho é mais facilitado. Por isso, Rafael, o que seria a hiperplasia mais preponderante? Quanto de quilo? Não tem essa precisão. O que tem é o seguinte, já é mais claro, estudos mostrando que pessoas com obesidade grau 2, grau 3, é onde já se identifica mais a resposta da hiperplasia acontecendo. Isso tem relação com a fome, não? O número de células adiposas ou não? Não, o aumento de células adiposas tem a relação para poder armazenar gordura. É claro que você tem obesidade grau 1, você tem alterações no controle do apetite. Mas não é porque estou com fome que eu aumentei célula adiposa, entendeu? Então a questão é, todos esses pacientes que você tem, que é mais obesidade grau 1, saiba que pode ter um risco. Grau 3, então, nem se fala. Agora tem estudo mostrando que grau 2, ainda já a depender do quadro da pessoa, porque depende, como assim depende do quadro? Se ela é uma pessoa que ela vinha do sedentarismo já há um longo período, se ela tem um histórico que treinava, que se alimentava, então tudo se interfere. Mas o que acontece é o seguinte, quanto mais obesidade ela vai tendo, então principalmente acima da obesidade grau 2, o risco de hiperplasia é maior. Logo, ela consegue emagrecer? Sim, mas um reganho é mais fácil, que é o que a gente consegue perceber em todos os pacientes aí. Por isso que eu falo, o efetivo emagrecimento ele é muito, muito difícil. O que é fácil é aquele emagrecimento inicial. Por isso que para poder promover o efetivo emagrecimento, não basta apenas analisar déficit calórico. Mas agora a pergunta vem, o Rafael, o que faz essas citocinas que promovem um desajuste que aumenta a dificuldade de emagrecimento na função cerebral, na função muscular, na função metabólica, na função enzimática? Depois do almoço.
Depois do almoço. Depois do almoço em casa, aqui presencialmente, a gente continua.